pessoal, meus amados e queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, né, para debater sobre o Salmo 5. Hoje vamos debater sobre o Salmo 5, mas antes de nós debater, sempre eu tenho de costume de estar lendo uma mensagem aqui para vocês. E bora lá? Deus não resiste a um coração sincero. Deus não resiste a um coração sincero e arrependido. A Bíblia nos ensina: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. No Salmo 34, 18, né, tá falando isso. Isso significa que quando nós humilhamos diante de Deus, Ele nos levanta com sua graça e seu favor. Quebrantamento não é fraqueza, mas um sinal de dependência total de Deus. Davi, após seu pecado, reconheceu sua falha e exclamou: sacrifício agradável a Deus e o espírito quebrantado. Salmo 51, versículos 17. Ele entendeu que o Senhor não rejeita quem se rende a Ele com sinceridade. Quando reconhecemos que sem o Eterno nada podemos fazer, abrimos espaço para que Ele transforme nosso coração. O favor de Deus não está sobre os orgulhosos, mas sobre aqueles que se humilham e buscam sua presença. Se desejamos viver o melhor de Deus, precisamos nos render completamente a Ele. Não endureça seu coração diante do Pai. Derrame-se em sua presença, confessa suas fraquezas e permita que Ele o renove. O Criador se agrada daqueles que dependem dele de todo o coração. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, né? Vamos se humilhar na presença de Deus, né? Porque tem uma parte lá na Bíblia, ela fala assim que os humilhados serão exaltados, né? Mas não é assim não, irmão. Não é assim não, meu pessoal. Quer dizer que, eu fui muito humilhado nessa terra, Deus vai me exaltar. Não, não é assim não. Hoje eu ouvi muita gente falando isso. Os humilhados serão exaltados. Já fui muito humilhado. Agora tá na hora de eu ser exaltada. Não é assim não. É quando você se humilha pra Deus. É quando você se humilha na presença de Deus. Aqui Davi, né, ele se arrependeu de um pecado, reconheceu, né, sua falha e exclamou: sacrifício agradável a Deus e o espírito quebrantado. Então quer dizer que o espírito de Davi estava quebrantado, né? Estava se humilhando, né, para Deus. Então nós temos que se humilhar só para Deus, né? Sim, nós temos que ser humilde, né, pro próximo, né, mas não se humilhar. Porque tem muitas pessoas por aí que você tenta ser boazinha para elas, e elas pensam que você é tapete para pisar na gente, né? E não é assim não. A gente devemos se humilhar para Deus. Que Ele vê tudo, né? E Ele reconhece tudo. E se for para te exaltar, Ele vai exaltar. Mas no tempo certo, né? Mas devemos nos humilhar para Deus. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Tá aí a mensagem. Tem um coração quebrantado a favor de Deus. Que Deus derrama sua graça a seu favor e sobre os que rende com sinceridade. Temos que ser sinceros também, né? Não agir com falsidade, que é o que mais tem por aí, né? Ninguém é perfeito, né, gente? Ninguém é perfeito. Sempre a gente vai esbarrar com alguém por aí com meia falsidade pro lado da gente. E pode ser que vice-versa também, né? Porque, igual eu acabei de falar, ninguém é perfeito. Nós estamos aqui buscando um pouquinho, né, de ser perfeito. Que perfeito ninguém é. Não adianta ninguém querer bater no peito e falar que é perfeito. Porque perfeito ninguém é. Nem Davi era, né? Que nem Davi era, né? Ele reconheceu seus pecados, ele reconheceu seus erros e se humilhou na presença de Deus, pediu perdão, né?
e sempre estava ali se humilhando, colocando a cara no pó, fazendo sacrifícios e pedindo perdão para Deus. Então vamos se humilhar só na presença de Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. E o Eduardo vai ler agora o Salmo 5 e explicar para nós, né, Eduardo? Para nós. Ele vai explicar para nós e vai falar também o que ele entendeu. E hoje eu vou dar mais a palavra para ele, porque sempre eu falo muito e ele não. Hoje eu vou deixar mais com ele. Olá pessoal, como já é de costume, vamos estar lendo aqui o Salmo de hoje, que é o Salmo 5. E você de casa já pega sua Bíblia para ler com a gente. O título é: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces todos aqueles que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Plana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras, maldades a sua garganta, é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua, declaram-os culpados. Ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lançai-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exaltem eternamente, por enquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-los de uma benevolência, como um escudo. Esse foi o capítulo de hoje, pessoal. E o que eu posso dizer que eu entendi desse capítulo é que... Aqui, Salmo 5, né? Do Salmo 5, capítulo 5. Aqui a partir do verso 1 ao 3, diz que busque ao Senhor desde quando... no primeiro momento que você acorda. Busque agradecer por mais um dia de vida que Deus tem proporcionado na sua vida, mais um dia que você acorda com saúde, respirando, que os seus familiares tenham acordado também, agradeça. Aqui já a partir do verso 4, que eu fiz as minhas anotações aqui antes de começar o vídeo, né? Aqui ele fala que é um Deus justo, né? Ele não compactua com a maldade, não gosta que nós, que somos filhos dele, compactua com a maldade, que os loucos não pararão à sua vista, aborrece a todos aqueles que praticam a maldade. Então, para ele, é pouca tolerância com maldade, com iniquidade. Aqui a partir já do verso 7, orientação. Ele sempre vai te orientar a ser uma pessoa boa. Eu sei que ninguém é perfeito, mas ele vai te orientar, vai te ensinar os caminhos, vai te ajudar. E com bastante esforço você não vai cair no pecado. Aqui do verso 8 ao 9, já diz assim: O Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Plane diante de mim o teu caminho, porque não há retidão da boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. Em sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeai com a tua língua. Aqui é onde fala que o Senhor te guia, né, no caminho dele, te mantém do lado dele, né? Se você também quiser ficar do lado dele, agir dessa mesma forma, você sempre estará do lado do Senhor. E é isso, é o que eu entendi desse capítulo. É uma parte assim que não é uma coisa só que se entende, são várias partes, mas é uma mesma visão que se pode dizer. Sempre confie no Senhor, fique no caminho dele, não vá para o caminho da maldade, dos injustos, né? E você, mãe? Esse Salmo de Davi, ele tá clamando ao Senhor, né? Por justiça e por misericórdia, né? Ele tá pedindo ao Senhor, né, que afaste dele aquelas pessoas que
vem com as más intenções pro lado dele, né? Que vem com falsidade, que vem com mentiras. Falsidade e mentira é a mesma coisa, né? Pra mim, eu acho que é a mesma coisa. Então, assim, Davi, ele tava clamando ao Senhor. Para colocar ele num caminho que não deixasse que ele encontrasse com essas pessoas, que desviasse ele do caminho certo. E aqui somos nós também, né, gente? Nós devemos muito buscar a Deus, pedir a Deus para colocar pessoas certas na nossa vida, não deixar que entre na nossa vida as pessoas que vão nos desviar do caminho do Senhor, porque o mundo hoje em dia tem muita coisa a oferecer, mas tem muita coisa também que você... a tirar, né? Tem muito a oferecer e tem muito a tirar. E o único que pode dar alguma coisa de verdade mesmo pra nós, sem querer nada em troca, é Deus. Aí você fala assim, Deus quer sim, Deus quer que eu sirvo ele, então ele quer alguma coisa em troca. Não. Só obediência. Você tem o livre como é que fala? Arbítrio. A língua não sai. Arbítrio. O livre-arbítrio, né? Então você tem o caminho de escolher. Você pode escolher. Deus, Jesus não tá chegando em você e falando, é pra você vir, me seguir, me servir, ser humilde, me exaltar, me glorificar. Não. Deus nunca fez isso com ninguém. Ele só pede obediência, que vai pro caminho certo, caminho bom, né? Davi foi um dos homens que mais guerreou, né? Que mais enfrentou guerras. E sempre que ele enfrentava as guerras, batalhas, ele sempre buscava no Senhor. Sempre se humilhava e pedia direção ao Senhor. E mesmo assim, Davi buscando, ele ainda pecou, né? Ainda falhou, né? Ainda cometeu vários erros. E olha que ele orava, hein? Davi orava, Davi buscava. Os irmãos podem ver que Davi orava tanto que a maioria dos salmos são de Davi. A maioria dos salmos são de Davi. E igual eu falei ontem, os salmos são orações, né? O salmo não é só o salmo pra você ler e deixar pra lá, não. São orações que Davi fez para o Senhor. E que nós também pode fazer para o Senhor ao nosso favor, né? Então, se Davi que fez... Depois eu vou passar a saber quantos salmos aqui da Bíblia são de Davi. Que a maioria são de Davi. Se ele que fez esse monte de salmo, esse monte de oração, ele errou, ele pecou, né? Infelizmente ele matou, né? Então, assim, imagina nós, que não faz nem a metade que Davi fez, né? E Davi buscava orientação, buscava conselho, e mesmo assim ele errou. Imagina as pessoas que não buscam orientação, né? Se não vão pecar mais do que ele, vão errar mais do que ele. Aí é onde eu falo, vamos pedir pra Deus colocar pessoas certas nos nossos caminhos, né? Que levam nós pro caminho de Deus. Pessoas abençoadas por Deus, que tem muitas aqui na terra, tem muitas pessoas abençoadas, né? É igual nós leu lá no Salmo 1, né? No primeiro dia. Não sentar na roda dos escarnecedores, né? Não sentar na mesa dos zombadores, né? Isso aí a gente não pode participar, não. E olha, quem tá acaba participando sem perceber. Aí depois que participa, aí já é tarde. Porque aí você participou e você fala, oh meu Deus, por que eu fui sentar naquela mesa? Pra que eu fui sentar naquela roda? Por que eu fui participar daquela conversa? Aí devemos fazer igual Davi, pedir perdão, se humilhar, se prostrar perante Deus, né? Com o coração quebrantado, arrependido, que nós temos que ir diante do Senhor com o coração arrependido mesmo, né? Que tá arrependido daquilo que fez. Porque não adianta se arrepender hoje e fazer amanhã, né? Esse é o mal do ser humano. Ele se arrepende hoje e faz amanhã. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu não tô aqui acusando ninguém. Eu tô falando que é verdade. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Se arrepender hoje, quando é amanhã, tornou a fazer de novo. Aí já não pode, né, gente? Igual eu falei.
Errar é humano, persistir no erro já é burrice. Acorda, já é burrice. Não faz isso não, né? Não vamos ser igual os porcos não, né? Rolar. Você vai lá, pega um porquinho, dá um banho nele, ele fica todo limpinho, cheirosinho. Aí você solta o porco. Aonde ele vai? Rolar lá na lavagem e vai. Vamos ser igual os porcos, não? Que aí Jesus vem, nos limpa, Jesus vem, nos purifica, nos lava, né? Porque Jesus já nos lavou com o sangue dele, né? Aí ele solta nós vai lá e torna a cometer o mesmo erro. Então não vamos ser igual os porcos. Vamos comparar nós com os porcos. Não vamos ser como os porcos, né? Rolar na lama para depois pedir perdão. Não vamos fazer isso não, porque não é certo, né? Eu sou muito falha, eu sou muito errante, mas eu busco a perfeição em Deus, em Jesus Cristo, né? Então, assim, eu preciso muito aprender com Deus, muita mesmo, peço muita sabedoria para Deus, paciência, muita paciência, porque eu preciso de muita paciência, né? Não é fácil, mas a gente tem que buscar no Senhor, porque se a gente não buscar no Senhor, a gente vai buscar onde, né? Eduardo? Sim. Bom, dando continuação ao que minha mãe falou, nessa parte de se humilhar, se arrepender dos seus erros, eu já puxo aqui o gatilho já para deixar a pergunta de hoje nos comentários. Você, quando erra, quando você peca, você tem costume de pedir perdão, de se humilhar a Jesus, ajoelhar-se o joelho, pedir perdão pelo erro, pelo pecado? Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você tem costume de pedir perdão, de ajoelhar, de se humilhar, porque é assim que a gente consegue se limpar depois do que fez. Mas não pode continuar persistindo no erro, como minha mãe disse. Vai lá, pede perdão, tenta ser forte, resistir ao pecado, que assim você vai conseguir firme e forte seguindo sua vida. Às vezes a gente não consegue, porque, como disse, não é perfeito, ninguém é perfeito, mas se esforçando e pedindo perdão, a gente vai longe. É que no Salmo 5 aqui fala, né, que os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam maldade. Destruirá aqueles que proferem a mentira. Ó Senhor, aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Os loucos não vão parar na vista de Deus, né? Não vai... Aqueles que praticam maldade, né? Isso tudo vai ser destruído um dia, né? Mentiras, os homens sanguinários, fraudulentos, né? Tudo isso vai ser destruído um dia por Deus. Então, assim, pessoal, vamos tentar ser um pouco mais perfeito. Vou falar ser perfeito, porque perfeito nós não vai conseguir chegar, eu acho, nessa perfeição. Que perfeito só Jesus Cristo, né? O único que pisou aqui nessa terra, que foi perfeito mesmo, só Jesus Cristo, né? Nem os escolhidos que estão aqui na Bíblia, aqui ó, cada um tinha um defeito. Nenhum deles foi perfeito, cada um deles tinha algum defeito. E Marcos, Mateus, João, cada um deles tinha algum defeito, né? E não é nós que vai ser perfeito, mas nós temos que buscar, né? Nós devemos buscar, aprender, mesmo errando, falhando, e cada dia nós vai aprendendo. Então, o que nós devemos fazer mais é buscar o Senhor, entregar nossa vida na mão do Senhor, né? Glorificar, dar glória, né? Igual eu já falei que eu gosto muito de dar glória a Deus. Gosto muito mesmo de glorificar o nome de Deus. Do nada eu começo, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Adoro glorificar, porque é glorificando que Deus dá força. É glorificando, é cantando louvores, é cantando hinos, né? Que Deus vai nos libertando, vai nos limpando e vai nos purificando. Então, já que nós não conseguimos ser tão perfeito, vamos
entregar a nossa vida na mão de Deus e tentar, né? Vamos tentar fazer o que agrada ao Senhor, né? Eu vou deixar aí uma dica para vocês, para quem não escuta louvores, para quem não costuma glorificar o nome de Deus dentro de casa. Vamos glorificar o nome do Senhor dentro da tua casa. Vamos chamar mais a presença do Espírito Santo para dentro da casa de vocês, né? Que a melhor coisa que existe na face dessa terra é você pedir para Deus tomar conta da tua casa. Pedir para o Espírito Santo habitar dentro da tua casa. Aí você fala assim para mim, mas hoje você falou para mim que o Espírito Santo, que a casa do Espírito Santo é o nosso corpo. Sim, é o nosso corpo. Só que aqui, ó, eu moro aqui, ó, nesse apartamento. Então eu quero que Jesus esteja aqui nesse apartamento também. Eu quero que Ele esteja aqui cuidando de tudo, me protegendo minha família, me guiando, né? Que a gente não vê, mas há uma batalha espiritual tão grande, mas tão grande, que nós não conseguimos ver, que são muitos anjos e demônios lutando para que o mal não chegue perto de nós, que é os anjos tentando nos defender do mal, né? Então é uma batalha muito grande que existe neste mundo, nessa terra. E nós não conseguimos ver, mas existe uma batalha espiritual muito grande. Então por isso que nós temos que dobrar o nosso joelho, clamar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, cantar hinos de vitória ao Senhor e seguir na caminhada, né? Que é agradar a Deus. Então, essa é a mensagem de hoje, né, Eduardo? Essa é a mensagem de hoje. Amanhã nós vamos pro Salmo 6. Igual de costume, já falei. Todo dia nós vai estar deixando um salmo aí pra vocês. O Eduardo já deixou uma pergunta aí pra vocês, né? Ele vai tornar a repetir ela. Qual que é a pergunta? Sim. Muitos não estão vendo nossos vídeos, mas eu creio, né? Que daqui a um tempo... Que essa mensagem vai chegar a muitas pessoas. Que essa mensagem vai chegar a muitas pessoas. A gente não pode desanimar, né? Porque Deus não quer que nós desanimemos. Mas o que o inimigo quer é que nós desanimemos. O inimigo quer que nós desanimemos, né? O inimigo vai, põe canseira, põe desânimo, mas não. Nós vai estar aqui firme e forte. Mesmo tropeçando as palavras, vai estar aqui firme e forte. Igual eu falei ontem, gente, era Moisés. Moisés, ele tinha dificuldade na fala. Não era que ele era gago, mas ele tinha uma dificuldade na fala. Aí ele pensou, como que eu, tendo dificuldade na minha fala, não sabendo falar direito, vou conduzir bem dizer, foi uma nação, né? O povo tirou o povo do Egito, né? E ele conseguiu. Ele só não entrou na terra prometida porque ele bateu o cajado na pedra. Era só para encostar, ele foi lá e bateu, pensa, né? Aí Deus falou, Moisés, eu falei para você encostar o cajado. Você foi lá e bateu o cajado na pedra. Você não vai entrar na terra prometida. Gente, eu fico imaginando tanta coisa que nós já fez de errado. Nossa, ainda bem que Deus mandou Jesus aqui na terra. Porque nós já fez tanta coisa de errado, porque se Jesus não tivesse vindo aqui na terra, eu acho que nós não ia entrar na terra prometida, não. Aí fica a dúvida, acho que nós não ia entrar nessa terra prometida, não. Porque Moisés que fez o que Deus pediu a ele, obedeceu a Deus. Aí Moisés só foi lá e fez assim com o cajado na rocha, né? Que era só pra sair água, ele foi pá! Só porque ele bateu. Deus falou, encosta. E ele foi lá e bateu. Por causa disso, ele não entrou na terra prometida, né? Mas mesmo assim, tirando esse errinho aí, ele conseguiu conduzir o povo do Egito, né? Tirou o povo do Egito, né? Tirou o povo da escravidão. E mesmo assim o pessoal tava lá murmurando. Era para aquele povo lá ter ficado, parece que 2 anos no deserto, né? Andando. De tanta murmuração, eles ficou 40 anos. Tanta gente que nasceu, morreu ali, né? Ficou 40 anos andando. Andando em círculo, né? De tanto murmurar.
Por isso que fala, né, que uma murmuração só leva a pessoa pra trás, nunca sai do lugar. Só fica ali, ó. Você só fica ali, ó, no mesmo lugar. No mesmo lugarzinho. Vai adiantar murmurar? Vai adiantar reclamar? Né? Vai adiantar eu chegar aqui pra vocês e falar, eu tô cansada, gente, desculpa pela cara. Não vai adiantar nada, né? Mas vamos ter mais ânimo, ter mais disposição, buscar a Deus com mais perfeição, né? Vamos tentar conduzir um pouquinho a nossa vida, igual Moisés conduziu o povo no deserto. Mas não vamos bater na rocha, não. Vamos bater na rocha, não, porque se bater na rocha, nós não vai entrar na terra prometida, não. Mas eu creio, eu confio que Moisés está com o Senhor. Por mais que ele bateu na rocha e não entrou na terra prometida, ele está com o Senhor. Eu acredito sim. Então, pessoal, vocês ficam com Deus. Deus abençoa. A perguntinha do Eduardo. Lembrando a pergunta, se você tem costume de pedir perdão a Deus pelos erros que você comete, pode ser do dia a dia, algum erro especial que marcou você. Se você tem costume de pedir perdão, deixa aí nos comentários. E uma dica que eu deixo aos nossos inscritos que assistem nosso vídeo: se você achar que o vídeo está muito grande ou sua vida está muito corrida e não consegue assistir ele na hora, deixa ele tocando, vai fazer o que você tem que fazer, arrumar a casa, fazer a comida. Não precisa ficar olhando pro nosso rosto, não, gente. Só ouvindo a mensagem. Tem uma amiga minha, a minha manicure, a Mônica. Falei, Mônica, eu postei um vídeo lá, mais o meu menino, no canal. Ela, Jane, eu vou lavar a louça, vou escutar e assistir. Aí ela colocou lá de frente à pia, né, perto da pia. Foi lavando a louça e foi vendo. E ela foi a primeira que comentou lá no nosso canal. Aí, ó, faz igual ela. Deixa o celular lá tocando. Deus abençoa ela muito, continua abençoando ela muito. Deixa ela tocando. Ela tem 2 anjinhos, nossa, uma maravilha, os filhos dela, sou apaixonado nos 2, né? Então, assim, faz igual a Mônica, deixa o celular lá, pode fazer seus afazeres, né? Ou você que pega o ônibus, coloca lá o foninho. Vai ouvindo até chegar no serviço. Vai que você tá passando por tribulação lá no seu serviço, lá depois que você ouviu nossas mensagens, ouvir nossos conselhos. Chegando lá, você pode agir diferente de outra maneira, né? Gente, tornando a falar, nós tá aqui para aprender a Bíblia. Nós não sabemos de nada, tá? Nós estamos aqui para aprender e passar para vocês o que nós lê e entender, né? Então, assim, nós não é perfeito. Ninguém que é perfeito, eu não sou perfeita. Meu filho não é perfeito. Eu sou muito errante, muito falha. Né? Torno a repetir, sou muito errante, muito falha. Eu tenho que melhorar muito como pessoa. E eu acho que eu fazendo dessa maneira, tentando entender os salmos junto com vocês, eu acho que na hora que chegar lá no último salmo, que é o último, é o 150 e 150. Temos 150 salmos. Eu acho que quando chegar no 150, no último, no 150, eu vou ter melhorado de 100%, eu acho que eu vou ter melhorado pelo menos 50%. Não é possível, né? Que eu lendo esse salmo aqui, os salmos de Davi, eu não vou ter aprendido, eu não vou ter melhorado em alguma coisa. Aí eu posso largar de mão de mim mesma. Aí não, mãe. Né? Não, vou largar de mão de mim mesma, não. Se Deus quer, Deus não larga a mão de mim, eu vou largar a mão de mim? Não. Aí eu vou buscar mesmo a Deus. Se eu não aprendi nesse 150 aqui, na hora que nós for para algum outro capítulo aqui da Bíblia que eu vou passar para vocês, vou aprender, vou me transformar, né? Vou me limpar, vou me purificar. Mas eu estou fazendo isso não para ser melhor do que ninguém. Eu estou fazendo isso para ser melhor do que eu mesma. Porque eu preciso ser melhor que eu mesma. Eu não faço isso para competir com ninguém. É só para mim ser melhor do que eu mesma, tá? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Quando vocês for fazer alguma coisa, não faça para competir com ninguém. Não faça para sentir melhor que ninguém. Faça para você mesma, para você se sentir melhor. Faça para você se sentir bem. E depois que você fizer isso, não se sente melhor do que ninguém. Não se sente melhor do que o próximo, tá, gente? Porque
isso me desagrada bastante, vou ser sincero com vocês. Isso me desagrada bastante. Imagina pra Deus, né? Desfazer do próximo, achar que é melhor que o próximo, né? Então, assim, tem muitos ricos por aí que trata a gente bem melhor do que as pessoas que não tem nada de dinheiro, né? Tem muitos ricos por aí que tratam a gente muito bem. E não é por interesse não, porque a gente não tem nada a oferecer pra eles, a não ser a palavra de Deus. Aí tem uns pobres que não tem nada, quer desfazer da gente. E não é assim, gente. A gente não pode ser assim, né? Vamos ser mais humanos, vamos ser mais cativantes, vamos ter mais amor ao coração, vamos ter mais simpatia pelo próximo, né? E é isso aí, viu, pessoal? Então, assim, eu faço isso não para me sentir melhor do que ninguém, ou para parecer para ninguém, não. Eu faço isso porque Deus tocou no meu coração para me fazer, para me transformar, para me ser um ser melhor, para me ser uma mulher sábia. Que ainda não sou uma mulher sábia, mas eu quero ser. Quero ser uma mulher virtuosa, né? Então, essa foi a perguntinha que o Eduardo fez. Até amanhã então, né, pessoal? Vocês ficam com Deus, Deus abençoa. Eu não saudei vocês no começo do vídeo, né? Igual de costume, que eu saldo com a santa paz de Deus, mas agora eu vou saudar vocês. O que é isso? O que é isso, Jânia? Santa paz de Deus. É que eu estou falando que a santa paz, que a paz de Deus esteja com vocês. Que a paz de Deus habita dentro da casa de vocês. Que aonde vocês estiverem, aonde vocês for, que a paz de Deus acompanhe vocês. Nada melhor do que ter a paz de Deus na presença de vocês. Então, por isso que eu falo, a santa paz de Deus para todos vocês, tá? Então, Deus abençoa, fica com Deus e até amanhã. Fiquem com Deus e até amanhã.